Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesta noite para compartilhar com vocês a palavra de Deus, mas confesso que é um momento muito estranho, muito peculiar, e eu digo para vocês, um dos momentos mais difíceis da minha trajetória cristã, porque quando a gente pensa em uma situação como essa, em que chegou até nós, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, sendo que já são anunciados mais de 170 países que foi atingido por essa pandemia, a gente fica realmente assustado e reflexivo sobre tudo isso que ocorreu e tem ocorrido nesses dias. E nós, como igreja, nós temos uma função muito importante. Nós podemos, nesse tempo, ser bálsamo na vida de outras pessoas. Nós podemos nos tornar instrumentos de Deus em oração, clamando a Deus, pedindo a Deus por nosso país, pelas nações, pelo nosso estado, pela nossa região, pelo nosso município, enfim, pelos familiares, pelas famílias. E esse é um tempo que nós precisamos entender que Deus está falando conosco. Eu gostaria de fazer menção de dois textos da palavra de Deus nessa noite, bem peculiar, e para o momento eu achei assim que caberia uma reflexão nesse texto, nesses dois textos nesse momento. Então eu gostaria de falar sobre duas coisas: lavar as mãos versus lavar os pés. A palavra de Deus tem esses dois textos. Tem um texto em Mateus capítulo 27, versículo 24, Mateus relata aqui que Pilatos, após entregar a Jesus como um sinal de descaso, ele lava as mãos. E o versículo 24 diz exatamente isso. Eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou-lhe água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, que fique o caso convosco. Esse texto eu acho que cabe bem para o momento como contraponto. Por exemplo, nós estamos vendo diariamente na televisão, sendo orientado lavar as mãos com álcool, o cuidado, a maneira de se lavar as mãos, e realmente nós precisamos seguir as orientações dos órgãos de saúde, porque são eles que estudaram e se prepararam para serem orientadores nessa área, e a gente precisa seguir as orientações deles, né? Do Ministério da Saúde, dos órgãos de saúde, secretarias estaduais, municipais, enfim, nós precisamos seguir as orientações. Por quê? Se nós seguirmos as orientações, certamente os mais beneficiados seremos nós e nossos familiares. O outro texto se encontra em João capítulo 13, que fala sobre o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. A palavra diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo
amado os seus que estava no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Senhor, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos, olha lá, as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus que já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vejam só, a orientação também é que nós, ao irmos na cidade, andarmos pela rua, quando voltarmos para casa, a ordem é que a gente deixe os sapatos na entrada, para entrar com os pés limpos dentro de casa. Mas aí tem esse momento aqui em que Jesus está prestes, a ser entregue na mão dos homens, e ele toma uma toalha para lavar, uma bacia e uma toalha para lavar os pés dos discípulos e para enxugá-los. O que eu coloquei como contraponto é lavar as mãos versus lavar os pés. Olha só, agora eu quero vir para a orientação do que a palavra de Deus diz. Quando Mateus relata que Jesus estava ali diante de Pilatos, a mulher de Pilatos chega para ele e diz: olha, não se meta com este homem, porque de noite eu praticamente não dormi por causa do sangue desse justo. E aí ele fica preocupado e atemorizado, e nesse momento ele decide entregar isso na mão dos homens daquela época e pede uma bacia e lava as mãos em sinal de que a responsabilidade não era mais dele. Vejam só, a responsabilidade era dele sim, mas ele preferiu o quê? Não se envolver. Irmãos, nós precisamos entender que num momento como esse, em que as autoridades estão pedindo para lavar as mãos, estão pedindo para ter o asseio com os pés ao entrar dentro de casa, tirar os sapatos e tudo, nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade como igreja, como esse momento. Nesse momento, nós precisamos entender que nós não podemos lavar as mãos dizendo: isso não tem nada a ver comigo. Tem sim. Nós, como cristãos, a Bíblia diz que somos sal da terra e luz do mundo. E como cristãos, nós precisamos nos colocar diante de Deus em oração e naquilo que for possível, porque nesse tempo vai existir pessoas que estão precisando de apoio emocional, espiritual, em diversas áreas, e nós precisamos entender que a gente pode também ser uma boca de Deus na vida dessas pessoas, ser presente na vida dessas pessoas. Eu queria pedir e dizer para você que, como igreja, nós tomamos a decisão plausível, que é o quê?
seguir as orientações do Ministério da Saúde, nos isolarmos, porque existindo o isolamento, elimina-se o contato, certamente a cadeia de transmissão desta enfermidade, deste vírus, vai quebrar. Então, o prudente foi nós pararmos, as reuniões locais, os cultos locais, para que nós pudéssemos nos proteger. Então, nós precisamos nesse tempo entender a segunda palavra, que é o lavar os pés. Ali naquele momento de lavar os pés, Jesus estava dizendo para os discípulos: eu estou aqui para servir a vocês, eu estou aqui para ser útil, ser um instrumento na vida de vocês. Pedro, em um determinado momento, rejeitou ajuda, mas depois ele percebeu que o negócio era sério. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, não só os pés, mas as mãos, o corpo todo. Jesus disse: não basta, só é necessário os pés por enquanto, porque vocês já estão limpos. Eu quero dizer que nesse tempo nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir a igreja, e eu quero dizer para vocês que nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz no livro de 2 Crônicas 7,14: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender que é um tempo de se prostrar diante do Senhor, de tomar posse da palavra de Deus, de lançar mão dos recursos espirituais e fazer a nossa parte como igreja. Nós precisamos também confiar na palavra de Deus, como o Salmo 91 que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, que você não será atingido por esta doença. Eu quero declarar que a sua casa está guardada e protegida e coberta pelo sangue de Jesus. Que o Senhor coloque anjos nas entradas das portas das suas casas, para que nenhum mal chegue à tua tenda, nenhum mal entre na tua casa e na tua família. Eu quero te dizer que o Senhor é quem te guarda. Tenha coragem, tenha fé, tenha ânimo, e eu creio em nome de Jesus que isso vai passar. No momento que chegar o limite de Deus, Deus estenderá a mão sobre a terra e vai fazer isso tudo desaparecer da mesma forma que apareceu. Deus vai dar um basta, Deus vai fazer cessar em nome do Senhor Jesus. Deus pode fazer isso? Pode sim, no momento dele. Deus pode aniquilar este vírus maléfico, maligno, à saúde dos seres humanos. E portanto, é um tempo de reflexão, sim. É um tempo que nós precisamos estar ligados no trono de Deus, pedindo a Deus discernimento e orientação. Vamos ter cuidado com as fake news, vamos ter cuidado com as coisas que postam aí, vamos focar nas coisas boas. Adore ao Senhor, leia a palavra de Deus, busque a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Nesse momento eu vou orar pela sua vida e quero dizer a todos vocês do Ministério Terra Santa, seja outras pessoas que estão ao nosso alcance, nós estaremos aqui para orar, para atender, para conversar, para instruir, para dar uma palavra de ânimo e de apoio. Então, conte conosco. Eu estou em minha casa nesse tempo, mas estou aqui para atendê-los, para orientá-los, para conversar, para bater papo, enfim. Vocês podem contar comigo
no telefone, não acho que esteja me incomodando de jeito nenhum. Agora que eu tenho tempo mesmo, tenho tempo à vontade e de sobra. Já liguei para alguns, estou ligando para os outros, aos poucos estou conseguindo falar com um, com o outro. Eu quero dizer que eu estou aqui, eu, a pastora Madá, nós estamos aqui para servir a vocês. Vou orar agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero suplicar a Ti a Tua bênção, meu Deus, sobre os Teus filhos e filhas, sobre a Tua igreja. Que o Senhor guarde, proteja, livre do mal, cubra com o poder que há no sangue de Jesus. Abençoa os seus familiares, abençoa as suas casas, meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor Deus possa, Senhor, fazer algo novo no meio das famílias nesse tempo. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar. Eu suplico a Ti, meu Deus, que se cumpra a Tua palavra, que diz que ninguém será tocado, porque é o Senhor que nos protege. Tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. Eu quero te dizer que Deus é contigo, que Deus te abençoe, te guarda e te proteja e te livre de todo o mal, em nome do Senhor Jesus.